pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Karina, moro na França já faz uns 4 anos e falo nesse canal sobre a França, sobre francês, sobre a vida na França e tudo mais. Então, hoje eu quero falar sobre greve. O que está acontecendo na França nesse mês de janeiro? Por que o pessoal tá fazendo greve de novo? O francês adora uma greve e eu quero falar pra vocês o que aconteceu no dia 19 de janeiro e por que as pessoas resolveram parar. Roda a vinheta. A greve aqui na França, greve, né? O que tá acontecendo, né, nesses últimos dias aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre França, francês, etc., aconselho você a se inscrever aqui no canal. Já curte aqui o vídeo, que eu vou falar um pouco sobre as reivindicações que estão acontecendo aqui. Vai falar um pouco de política e tal, tudo que tá acontecendo realmente na França. E também, se vocês quiserem acompanhar mais o conteúdo do dia a dia, né, saber o cotidiano na França e também fazer perguntas mais diretas que eu respondo pelo Stories lá no Instagram, né? Eu aconselho vocês a me seguirem lá no Instagram. E também, se vocês estiverem interessados em algum tipo de consultoria e tal, eu faço sobre cidadania italiana e faço sobre vivendo pra vir pra França, tá? Vocês preenchem um formulário, quero saber um pouco mais da situação pra vocês e a gente, dentro de uma hora, a gente discute sobre planos de como vocês podem fazer pra vir pra cá ou resolver o problema de vocês mais específico, tá? O site é lá no sobrevivendonoexterior.com. Se não for esse site, porque não sei, esse vídeo talvez vai ficar pra eternidade, o site talvez não, vocês vão lá no Instagram e perguntam que eu posso passar pra vocês, beleza? Bom, esses foram os recados administrativos e eu trouxe esse folheto aqui pra explicar pra vocês sobre a greve, tá? Vocês que vêm aqui na França, e se vocês virem esse símbolo vermelho que se chama La CGT, na verdade é o sindicato. É o sindicato dos trabalhadores na França. Então esse é o pessoal, é o mais forte sindicato, que é o pessoal que reclama nas ruas e tudo mais. Aqui na França tem muita greve, acho que foi acho que foram eles que criaram o termo greve, tá? Porque é o jeito que eles encontram pra reivindicar as coisas, né, querendo ou não. Então, a greve, ela já teve muitas greves que funcionaram, né, por isso que eles fazem, né, porque funciona. Por exemplo, e eles fazem greves diferentes, assim, de vários motivos, não necessariamente trabalhistas ou por conta de mudança de lei. Por exemplo, teve uma cidade no norte que eles tentaram instalar uma usina e tal. O que os franceses fizeram nesse terreno? Eles foram e acamparam no terreno. Fizeram que nem um sem terra mesmo. Ficaram lá, famílias mesmo, tem as casas mesmo. Foram lá, acamparam durante uns 2 meses e tal. E conseguiram reivindicar esse negócio da usina. Porque a usina ia trazer poluição sonora, poluição da terra. Ia trazer mais problemas do que bem, né? Não ia nem trazer tanta emprego, por exemplo, se é uma empresa totalmente automatizada. E enfim, o pessoal não queria aquele negócio lá, então eles foram lá fazer greve. Então esse foi um tipo de greve. Se não, acontece sempre uma outra na rua e tal, sempre tem gente manifestando. É bem no caráter do povo mesmo, o povo gosta de sair nas ruas pra reclamar. E dessa vez tem a ver com um assunto muito específico que já vinha correndo no Brasil também, por sinal. Lembrando que o presidente da França é o Macron, ele foi eleito o ano passado, reeleito, no caso, pelos franceses. Lembrando que a maioria dos votos, teve 20 e poucos votos, abstenções. Lembrando que na França, votar não é obrigatório. Então, a grande população que vota hoje em dia são os mais velhos, porque tem essa conscientização de que o voto pode mudar as coisas, e os jovens acabam não votando muito. Por exemplo, em Saint-Denis, que é uma cidade no norte de Paris, a abstenção de jovens entre 18 e 25 anos chega a dizer 95%. Então, realmente, os jovens não estão indo votar. Mas enfim, falando nisso, o Macron foi eleito de novo e não se falou de nada sobre reforma da Previdência. Então aqui o que aconteceu é que ele foi eleito, tudo foi bem, e agora ele tá começando a falar sobre reforma de Previdência de novo. Então é mais ou menos isso que o pessoal tá reclamando aqui. Então eles falaram sobre a greve no dia 19 de janeiro, pra todo mundo parar na tarde e tal. Eu não parei, porque enfim, eu particularmente eu acho que a gente não vai ter aposentadoria em nenhum lugar. Então, se você não estiver guardando dinheiro, se você não estiver investindo o seu dinheiro ou tentando fazer o seu colchãozinho, né, financeiro, toma cuidado. Toma cuidado, porque eu acho que não vai ter, você não vai ter como
pedir pro governo te ajudar. Eu sinto a impressão de que a gente vai de mais em mais pra essa parte de trabalhar até morrer. Então, você tem que tentar mudar as regras do jogo. Então eu trouxe esse papel sobre o que eles querem mudar, tá? Eles querem mudar a idade, tá? A idade, eles vão pra 64 anos em 2030. Quer dizer que a cada 3 meses eles vão empurrando a data de poder pegar sua aposentadoria. E daí você vai ter que fazer aposentadoria completa, na verdade somente com 64 anos. Eles não querem, eles querem ter, porque tem vários regimes especiais de aposentadoria, né? Tipo, tem regime especial para quem trabalha em trem ou para quem tem trabalhos peníveis, né? Tipo, pessoas que trabalham em mina, alguma coisa nesse sentido. Eles querem tirar todos esses tipos de aposentadorias especiais e querem deixar só a aposentadoria normal. Lembrando que tem gente que, né, eu trabalho em escritório, né, provavelmente eu vou ter uma vida mais longa do que quem tá lá no sol, no frio, botando tijolo em cima de tijolo, por exemplo, né, comparando com um pedreiro. Então esse tipo de pessoa, ela fica bem mais desgastada e cansada mais cedo do que eu, querendo ou não. E geralmente esse tipo de pessoa ganha menos do que uma pessoa como eu. Então tem que relativizar, né, então é bem complicado esse tipo de situação. E é por isso que eles reclamam de que tem que deixar, não é nem deixar como tá, é melhorar a situação em questão de benefícios, né? Assim, aqui você pode se pegar a aposentadoria um pouco antes, né? Mas você, pra conseguir ter a aposentadoria total, o valor total da aposentadoria, você tem que ter cotizado 43 anos. Só que 43 anos, se vocês forem ver, todo mundo tá começando a fazer muita faculdade, começando o mercado de trabalho com 25, 26 anos. Se você começa com 25, 26 anos, mais 43, não dá nem a idade que você vai se aposentar, né? Porque se você começa com 25 anos e tem que trabalhar com 43, você tem que ter 68 anos pra conseguir se aposentar com o valor total da aposentadoria, né? E sendo que aqui até 24, eles falam de 64, ou seja, você não consegue se aposentar antes. É isso. É isso que quer dizer. A não ser que a pessoa comece realmente com 20 anos, alguma coisa assim, que a pessoa realmente tem um trabalho com menos escolaridade, ela vai conseguir cumprir a exigência de 43 anos. O que é bem complicado. Enfim, eles fazem exigências do tipo pedir para que as multinacionais paguem as paradas, né? Fica pra ver o grande capital, o mercado financeiro, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente já conhece no Brasil também, é isso que eles estão reivindicando. Eles estão reivindicando, então, um salário mínimo de 2 mil euros. Lembrando que hoje o salário mínimo na França é de 1.800, eu acho, 1.600. Nem lembro mais quanto é o salário mínimo da França, eles estão pedindo 2 mil brutos, tá? Lembrando que é bruto, então você tem que tirar 25% mais ou menos. Esse 25% que é tirado do salário não é imposto, tá? Esse aí você paga, por exemplo, seu FGTS, você paga ajudas sociais e tal. Ele é descontado da sua folha de pagamento e depois tem os impostos, tá? Não é só isso. Então, com os impostos seu salário pode ser comido de 30% a 35%. Mais ou menos, assim, numa pessoa normal. Eles fazem essa reivindicação, lembrando que o salário mínimo na França é o 6º maior da Europa, tá? Ele perde para Luxemburgo, para Alemanha, para Bélgica, e para Holanda. E agora o outro país, não sei. Eles querem que a pessoa consiga conseguir receber a aposentadoria completa com 60 anos. Então eles querem diminuir, na verdade, em vez de nem manter, eles querem diminuir a idade. Lembrando que aqui na França, se você, por exemplo, tem 3 filhos, uma mulher consegue se aposentar com mais cedo pelo fato de ter 3 filhos, tá? Não quer dizer que seja uma vantagem enorme, mas tem a possibilidade. Claro, ela também não ganha o salário completo de aposentadoria, mas consegue. Outra coisa também, quando você tem 3 filhos, você pode se candidatar a algumas coisas, tipo concurso para ser professor, sem necessariamente ter o diploma. Não quer dizer que você vai passar, porque você tem que estudar para a prova e tudo mais. Mas você não é obrigado a apresentar um diploma para isso. Lembrando que quando a gente é francês, quando você é brasileiro e tudo mais, para ficar na França como brasileiro, legal, normalmente você tem um diploma engenheiro, um diploma de 5 anos, então você
Não precisa se preocupar com a questão de diploma se você quiser virar professor um outro dia na sua vida. O pessoal que vive de arte, que vive de outras coisas, assim, é bem mais complicado de ficar e tem a exigência de visto também é um pouco maior. Por causa, por exemplo, tem gente que para conseguir a cidadania você consegue fazer um mestrado e já trabalhar um pouco e tentar a cidadania francesa, mas quando você não tem os diplomas consequentes, né, tipo um diploma de artes, de literatura, que não são tão valorizados assim, você às vezes precisa esperar uns 10 anos legalmente na França para conseguir fazer o pedido da cidadania, para mostrar que você está bem integrado e que você consegue vender o seu peixe aqui. Então é bem complicado. E esse negócio do professor é mais para os franceses mesmo, não é muito pra gente. Sim, o pessoal reclama também sobre que tipo, por exemplo, uma mulher, acontece, acho que é mais esse caso, assim, uma mulher que é casada com um homem, né, assim, um casal normal, e o homem trabalha e ela fica em casa, né, que a gente chama de femme au foyer, que é a mulher, ela não tem um trabalho fora, ela decidiu ficar em casa para cuidar dos filhos e cuidar da casa, né, então ela tem um trabalho de casa, né. Esse tipo, por exemplo, vai lá e o marido falece, por exemplo, essa mulher normalmente ela não recebe o valor completo da aposentadoria, ela recebe menos do que o salário mínimo da aposentadoria. Claro que tem várias ajudas aqui na França, né? Tem o RSA, por exemplo, que é uma ajuda, mas assim, complicado de ficar solicitando ajudas para completar o salário, né? Completar as coisas. Lembrando que os aluguéis normalmente aqui é 1/3, chega a ser 1/3 do seu salário, em média. Então o pessoal acaba tendo uma vida precária, né? Principalmente as mulheres. Eu digo as mulheres porque mulher vive mais do que homens, né? Em geral. Vocês podem pesquisar, mas mulheres vivem mais, então normalmente o homem acaba falecendo. E ainda mais porque aqui na França o povo fuma demais. E o pessoal que trabalha também tem a La Pause Clope, que se fala La Pause Clope. Clope é cigarro, então tem uma pausa de cigarro. Eu tenho conhecidos que começaram a fumar na França. Então o trabalho, né, o dia a dia de trabalho faz com que você às vezes comece a fumar e comece a ter atitudes não tão saudáveis assim, que querendo ou não, quem tá em casa, no caso, não tem esse contato e acaba vivendo mais tempo, né, assim, sem o cigarro e tudo mais. Eu não fumo ainda. Nem vou fumar, eu odeio fumaça, eu odeio qualquer coisa que seja ligado com fumaça, narguilé, sei lá, qualquer coisa assim, eu não gosto. Então eu tô salva disso aí. Mas tem bastantes franceses que não fumam. Eu sinto que aqui no sul tem mais gente que não fuma do que no norte. Eu acho que deve ser ligado ao frio, provavelmente. Mas, enfim, não tem nada a ver com a greve, eu só quis fazer isso adentro. Então, eles querem fazer o mínimo de uma pensão, eles chamam de pension. Pensão ao nível do salário mínimo, porque tem várias aposentadoras que é menos do salário mínimo, né? Então é bem complicado se você tiver, tipo, um problema de saúde, se você vai lá, como eu falei, da mulher que fica sozinha porque o cara morreu, e às vezes ela é mais velha, né? Às vezes é uma mulher de 50 anos, vamos supor assim, que é bem difícil de inserir esse tipo de pessoa no mercado de trabalho. Ainda mais que a França é um país desenvolvido e muita coisa é importada, né? Tipo, da China, do Marrocos, de outros lugares que tem as usinas, que tem, querendo ou não, mão de obra mais barata. Então, tudo que é ligado, acaba tendo muito comércio de coisas aqui, mas comércio de coisas que vem de fora. Então, trabalho artesanal e tudo mais é bem mais complicado. Sendo que tem bastantes os marchés, que eles falam, né? Tem essa La Place de Marché, por exemplo, que é uma praça de mercados e tal, que por sinal só tem gente velha. E tem bastante gente que vende artesanato e coisas feitas à mão. Eles tentam... A França tem uma cultura bem forte aqui também, no sentido de botar nos rótulos das embalagens, tipo, feito na França, tá? Esse negócio aqui foi fabricado na França, foi embalado na França, etc. Muitos têm a preferência de comprar produtos que tenham essa embalagem, né? Até mesmo carne. Mas se vocês forem no restaurante, vai estar escrito assim, a carne, o boi, ele foi abatido, foi criado, foi não sei o quê. França, às vezes eles colocam outros países, mas tem muita gente que prefere comer a carne daqui por conta da parte do carbono e tudo mais, porque pensando um pouco no planeta. Então tem essa conscientização aqui também. E eles reivindicam também os salários iguais entre homem e mulheres, né?
aqui eles colocam alguns detalhes, né, de valores, né? A preocupação também é de que se você bota aposentadoria mais tarde, as pessoas acabam trabalhando mais tempo e perdendo mais qualidade de vida e às vezes morrendo mais cedo. Então, às vezes nem vão aproveitar da aposentadoria. Então, a qualidade de vida durante alguns anos, pelas estatísticas que a gente vem vendo da França, está se deteriorando, né? Não está melhor do que era há 10 anos atrás, tá? Então, é por isso que eles acabam reclamando cada vez mais. Por exemplo, eles falam, que nem eu falei, esse negócio do morar de pessoa que trabalha em escritório e pessoa que trabalha em obra ou trabalha em usina, a diferença de esperança de vida é de 6 anos entre esses dois. E a esperança de vida de mulheres na mesma categoria é de 3 anos. A esperança de vida em boa saúde, então, em 2019, é de 63 anos para os homens e 64 anos para as mulheres. Então quer dizer que quando a pessoa vai se aposentar com 64, que é o que eles querem, a pessoa já não vai estar mais em boa saúde, teoricamente, tá? Então quer dizer que você vai se aposentar e não vai conseguir aproveitar. Porque muita gente acaba trabalhando para conseguir cotizar para uma aposentadoria, para depois aproveitar a vida, o que não é uma lógica muito boa. Às vezes a gente não tem muita opção, não é mesmo? Aproximadamente, pessoas de entre 58 e 62 anos não estão mais em atividades, ou seja, 20% da população não trabalham mais, não tem trabalho para essa gente, na verdade, não tem onde alocar, né? O que acontece no começo de carreira? No começo de carreira ninguém te quer porque você não tem experiência. Aí depois você começa a ter um pouco de experiência. Você, no caso, quando você é mulher, o pessoal não fala, né? Mas a gente sabe que às vezes tem assim, essa preocupação, ela pode ter filhos. Aí depois vai viver pros filhos, né? Aí fica complicado. Aí tem muitas mulheres que deixam não deixam essa opção de não ter mais filhos por conta disso. Porque trabalhou a vida inteira, estudou a vida inteira, pra depois perder toda essa parte da carreira, né? E depois, com 40, 50 anos, o pessoal acha que a pessoa morreu, né? Porque não contrata mais, a não ser se a pessoa realmente for excepcional e quer virar um diretor de alguma empresa, alguma coisa nesse sentido. Ou você fica naquela empresa ali até acabar, porque o licenciamento, né, mandar a pessoa embora é muito caro aqui na França. Lembrando que aqui na França não tem carteira de trabalho, a gente tem contratos de trabalho. E eu fiz o Reels e acho que eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui no cards um ou outro. Então, é bem difícil licenciar a pessoa. Quanto mais tempo ela tem na empresa, que a gente fala de ancienneté, ela é bem mais caro, né? Acho que no Brasil é parecido também. Enfim, é isso. Eu resolvi falar pra vocês um pouco sobre a greve. É isso que tá acontecendo. Então, se vocês viram histórias de pessoas que não conseguiam se movimentar muito, principalmente em Paris, é porque foi uma greve mais... O pessoal foi pra rua mesmo fazer manifestação. E vamos ver o que vai estar acontecendo. Todos os trens ainda estão com horários estranhos, estão com trens cancelados, estão com horários com atrasos e tudo mais. Tem algumas coisas, algumas pessoas que... Mas assim, normalmente o dia a dia tá normal, assim. Mas tem gente que acaba pegando dia de folga e tal pra não trabalhar. Parece que essa semana tem gente que vai protestar de novo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. A meu ver, a minha opinião pessoal é que essa reforma vai passar, porque não tem interesse de não passar, porque os ministérios e tudo mais tá meio que estão a favor disso. E, enfim, é isso que vai acontecer. Vamos ver se nos próximos dias eles vão conseguir reivindicar alguma coisa, né? Deixo vocês informados lá no Instagram. Se vocês quiserem saber mais, ou me perguntarem mais sobre esse assunto, um pouco da geopolítica aqui na França também, fiquem à vontade. Um gros bisou e à la prochaine vidéo. Tchau, tchau!